Que bobo. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo. Pedimos a tua graça, dá-nos sabedoria e discernimento, ó Deus, para compreendermos tuas verdades. Mas mais do que isso, Senhor, ensina-nos a praticá-los, ó Deus, nas nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Nossa. Olho por olho, dente por dente. Não é porque... Olha como ele está lerdo. Ué. Ah, manivela hoje, hein? Hoje vai ser benção. Pensei que era só o meu. Bom, então eu vou pedir para ler já, pode ser? Enquanto tá tentando abrir aqui. Calma. Mateus, capítulo 5, 38 a 42. Então, vamos lá. Pode ler? Por favor, pode ler. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe dar um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Uhum. Obrigada. Você leu na linguagem de hoje? É, Vini? Isso é a linguagem de hoje? Sim. Você quer que lê na outra? Não, tá ótimo. É que, assim, tem umas frases diferentes, né? No meio. Também, assim, É que é para entender melhor. Mas ali, quando ele fala lá dos policiais, mas deve ser isso porque é o que todo mundo entende. Então, vamos lá, tá? Uhum. Essa é a quinta ilustração que Jesus dá para mostrar o quanto que os escribas e os fariseus estavam fazendo a compreensão, a interpretação errada das leis de Moisés, tá? Então, essa é uma lei também de Moisés. Então, vamos lá. Está escrito em Êxodo 21, 24. Vamos ler, porque hoje é curto o texto. Êxodo 21, 24. Uma pessoa lê Êxodo 21, 24, outra pessoa lê Levíticos 24, 20, e o outro lê Deuteronômio 19, 21. Tem 3 pessoas, né? Então, um é o Vini, outra a Miki e o outro o Fred. Pode ser? Pode. Procura Levítico. Peraí. Levítico. Então, o Êxodo 21, 24 fica para o Vini, Levítico fica para Miki, 24, 20, e Deuteronômio 19, 21 fica para o Fred, tá bom? Achou? Então, eu vou ler. Êxodo... Beleza. Opa! Tá. Êxodo 21, 24. Isso. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tá, Levíticos 24, 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Uhum. E Deuteronômio? Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tá. Então, assim, você vê que um parece que completa o outro, né? Um fala um pouquinho mais, mas a ideia é o seguinte, a coisa mais importante que a gente tem que ver não é que, tipo, como se Deus estivesse estimulando uma retaliação, alguma coisa assim, né? Dá a entender a isso, né? Porque o homem
o ser humano, com a sua maldade, consegue, vamos dizer assim, querer interpretar do jeito que lhe convém, né? Mas o objetivo que Moisés colocou, né, essas leis, era para que pudesse evitar os excessos, tá? Porque a natureza humana, ela é mal. Tem um instinto natural que, se alguém fizer alguma coisa mal para você, ele vai querer revidar, tá? Então, Moisés queria prevenir o seguinte, que o castigo devia ser na medida que foi cometida a ofensa, né? Se a pessoa deu um beliscãozinho, tipo assim, né? Você deve devolver um beliscãozinho. Mas nossa tendência, vamos dizer, nosso pensamento de justiça é meio complicado, né? Porque às vezes uma pessoa te deu um empurrão, você já quer matar. Né? Tem gente que é assim. Fala a verdade, Vini, não é? Tem gente que deu um xingão em você, você já quer dar um soco na cara da pessoa, né? Então, a lei de Moisés foi para dar um limite para que as pessoas pudessem entender que se ele tirou o teu olho, furou o teu olho, você só pode furar o olho dele também, né? Tá? Então, a ideia era para impedir que os homens tivessem esse desejo de vingança, e sabe como que é, né? Sempre quer mais, né? A vingança, a amargura, o ódio, parece que vai aumentando dentro do ser da pessoa, e quando vê, ele já está querendo destruir tudo, não só, né, a vida da pessoa, mas destruir a família, destruir tudo. Então, a lei de Moisés foi para controlar, né, esse desejo de vingança e para preservar, tá? Temos que pensar o seguinte também: Deus, ele é um Deus de graça, né? E ele concedeu essas leis por causa da natureza pecaminosa do homem, tá? E Deus estabeleceu para que houvesse essa igualdade e uma equidade, tá? Um equilíbrio. Então, o castigo devia ser equivalente à ofensa sem jamais excedê-la, né? Então, esse era o propósito da lei mosaica, tá? A ideia também não era que, por exemplo, assim, vamos devolver na mesma moeda, sabe? Que a retaliação fosse assim tão rígida, tá? A ideia não é isso, né? A ideia é a gente conseguir compreender qual era o espírito dessa lei, novamente, como os escribas e os fariseus, eles se preocupavam mais com a letra do que com o espírito da lei. Então, tentavam cumprir vírgula por vírgula, sem entender exatamente a essência daquela lei, tá? E outra coisa é que esse preceito, né, não era qualquer pessoa que, né, eu levei uma facada, agora vou dar outra facada, né? Não era a própria pessoa que decidia qual, vamos dizer assim, o castigo, a justiça que devia ser feita. Naquela época, a lei era executada pelos magistrados ou juízes, aqueles que a nação, né, escolheu para fazer esse papel. Como nós temos nossos juízes,
Alguns são bons, alguns são ruins, né? Mas sem comentários, melhor não, né? Mas naquela época também havia magistrados, pessoas que eram escolhidas pelo povo para serem os juízes. Então, essa lei devia ser cumprida pelos juízes. Eles iriam analisar, eles iriam ouvir e eles iam aplicar a lei. Só que o que aconteceu? Os fariseus e os escribas já estavam se achando. Nós conhecemos a lei, nós vamos aplicar, nós mesmos, do jeito que eles quisessem. Tá? Então, eles se achavam no direito de fazer a justiça com as suas próprias mãos. Ou seja, eu fui ofendido, então eu vou mesmo, né? Fazer, a lei está falando isso, então é olho por olho, dente por dente. Então vamos lá, vamos acabar com o outro, né? Mas eles olhavam só para a questão da lei, né? Que queriam cumprir seus direitos e eles não estavam assim preocupados com o espírito da lei. Por que Moisés teve que colocar essa medida meio que de proteção, assim, né? Para não haver aquela vingança e haver, sei lá, mortes à toa, né? Porque às vezes, por causa da raiva, alguma coisa, a pessoa pode pensar que o outro fez de propósito, quando às vezes era sem querer, ou, né? Acabar matando outra pessoa, né? Por causa do seu julgamento errado. Então, tinha os juízes que eram responsáveis para poder aplicar essa lei. Mas os escribas e os fariseus achavam que já conheciam a lei e eles mesmos queriam colocar ordem, então eles achavam que eles podiam executar essa lei, tá? Então, o Jesus, o que ele estava mostrando? Primeiro, ele estava tentando mostrar isso, como os escribas e os fariseus estavam mais preocupados com essa parte, assim, só da letra, né? E queriam fazer do jeito que eles achavam que é melhor, tá? Há algumas interpretações erradas, não só dos escribas e fariseus, em relação ao que Jesus disse. Não resistais ao perverso. Vini, pode ler de novo na sua versão? Versículo 39. Está um pouquinho mais claro, né? É que eu mudei a versão que vai ler. 39. Isso, 5:39. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Aí. Tá? Porque é difícil de entender não resistir ao perverso, né? Alguns, por causa dessa fala de Jesus, acham que é para você ficar no pacifismo, sabe? Tipo, sem nenhuma reação. Não era essa palavra, não era essa ideia que Jesus estava querendo dizer. Tá? Opa. Eu acho que tem que silenciar o microfone dela, o Fred. Ela está lendo em japonês aí. Pronto. Tá. Então, até me perdi aqui. Jesus estava, assim, explicando, né, que não era para a gente... deixa eu ver onde que está.
Tá falando do pacifismo, né? Para não É. se vingar. Isso. Porque é assim, a gente precisa pensar em algumas coisas em relação à interpretação, tá? Porque, assim, algumas pessoas entendem que esse resistir ao perverso tem a ver com toda a nação, né, com as autoridades, com os governos, mas aqui Jesus estava falando que a gente tem que tomar cuidado para a gente não interpretar dessa forma como eles estavam interpretando de uma forma pessoal, tá? Então, ele estava... Não desligou, não, Fred. Alguns princípios, então, de interpretação, vamos ver, tá? Primeira coisa, quando Jesus começou a explicar no Sermão do Monte, ele estava mostrando várias coisas de como a gente devia ser, né? Então, ele começou com as bem-aventuranças, mostrando qual o caráter daquela pessoa que é uma nova criatura, daquela pessoa que agora estava em Cristo, né? E aí é uma sequência, tá? Então, a gente não pode distinguir do todo, né? Então, é uma sequência que Jesus começou a explicar ali, ó, quem faz parte desse reino tem essas características, e agora continua dando essas características daquelas pessoas que fazem parte do reino de Deus, tá? Então, a gente precisa entender isso. Em primeiro lugar, ver o espírito da lei em relação à lei mosaica, né? Então, resistir ao perverso não quer dizer pacifismo, né? Tipo assim, fico quietinho e os maus podem fazer o que quiser comigo. Não era essa a ideia que Jesus quis dizer, tá? Que Jesus falou para a gente ser, como fala, simples como a pomba, né? Puro como a pomba, mas esperto como a serpente, tá? Ou seja, é bom, mas não é bobo, tá? Segundo lugar, esses ensinamentos não poderiam ser aplicados mecanicamente, como se fosse uma lista de coisas que pode ou não pode fazer, tá? Então, não era essa a ideia quando Jesus estava explicando essa lei. Terceira, se a nossa interpretação, você pensa assim, nossa, que coisa mais ridícula, e te faz parecer, né, tomar atitudes ou uma ação ridícula, então a interpretação está errada, tá? Então, de alguma forma de você avaliar, tá? E se a nossa interpretação parecer que aquele mandamento de Deus é impossível da gente fazer, também alguma coisa está errada, tá? Então, você pensou assim, nossa, será que Jesus falou para fazer isso? Não, a sua interpretação é que está errada, porque Jesus nunca ia falar para a gente fazer uma coisa que a gente não ia conseguir fazer, tá? E último, se a nossa interpretação for diferente do que as coisas que Jesus já disse, né, ou que já tem na Bíblia, nas Escrituras, está diferente, né? Aqui, se Jesus mandou matar, ou aqui Jesus mandou ficar quieto. Se contradiz com aquilo que Jesus ensinou em todas as Escrituras, então a sua interpretação está errada também, tá? Porque as Escrituras, ela não se contradiz. Não fala para matar e depois fala para perdoar. Ele só fala para perdoar, né? Então,
a gente tem que entender essas coisas da interpretação. Os escribas e fariseus, eles faziam muitas interpretações erradas. Em relação a esse não resistir ao perverso, né, no caso ali na linguagem de hoje fala da gente não fazer vingança, né? Tem gente que teve essa interpretação muito extremada, muito radical, como Tolstói, tá? Ele era um dos que falava que o Senhor falou, então a gente tem que entender literalmente do jeito que Jesus falou. Não é para resistir, então a gente não pode se dispor dos exércitos, da força policial, nem do magistrado, porque tudo isso é anticristão. Jesus não disse isso. Mas por causa dessa interpretação, né, de Jesus dizer que para não resistirmos o mal, então Tolstói ele dizia que se os policiais estão combatendo, resistindo os perversos, então não é de Cristo, porque Jesus falou para não resistir aos perversos, ou seja, deixa os perversos matar. Entendeu? Então, não pode ter guerra, não pode ter... então, essas coisas tudo foi para um lado muito extremo, né? Que Tolstói. Agora, alguns estudiosos não chegavam a ser tão extremo assim, mas eles falavam assim: a gente pode ter, né, juízes, a gente pode ter tribunais, tudo bem, mas exército, guerra, punição capital, não. Por causa dessa mal interpretação, tá? Essa má interpretação das escrituras fez com que essas pessoas tivessem essas posições extremadas e algumas não exatamente como Jesus quis dizer, tá? Então, vamos entender o que é que Jesus quis dizer. Primeira coisa para a gente compreender é aquilo que eu já estava falando. Esse ensino não se destina nem às nações e nem ao mundo em geral. Então, tem gente que está tentando querer defender se vai matar, se vai ter guerra, se não vai ter. Jesus, esse ensino foi para quem? Foi para aqueles que ele já tinha descrito lá nas bem-aventuranças, aqueles que faziam parte desse novo reino, que é uma nova criatura. Então, esse ensinamento é para os cristãos, é para aqueles que têm uma nova vida com Cristo, tá? Porque, gente, o mundo é mau, né? A gente não pode exigir que aquele que está no mundo, aquele que está debaixo do domínio de Satanás, faça o que Deus queira, não é? Porque o mundo jaz no maligno, eles vão seguir o maligno. Então, por isso a gente está vendo tanta desgraça por aí, né? Mas esses ensinamentos se aplicam para o cristão. E ele se aplica para ele de uma forma pessoal, tá? Nas suas relações pessoais, não como um cidadão do reino do nosso Brasil, não um cidadão de uma nacionalidade aí, tá? Não é em relação a isso, é dos relacionamentos pessoais que nós, como cristãos, temos. Terceiro princípio, em relação a esse ensinamento, como deve ser a sua reação diante das coisas que estão acontecendo na sua vida ou ao seu redor, tá? Então, esse ensinamento Jesus quis nos dar para que a gente pudesse saber como lidar com as coisas que nos acontecem. Talvez no dia a dia, na sua família, tá? Na sua vizinhança. Porque, assim,
Se a gente tivesse que se esforçar para entrar no reino de Deus, então fazer as coisas para poder entrar no reino de Deus, né? Se fosse para seguir as leis e a gente conseguir entrar no reino de Deus, todo mundo ia poder ser salvo. Mas, né, Jesus falou para Nicodemos: como é que eu posso nascer de novo? Nicodemos ainda achou que era para ele voltar para dentro da barriga da mãe dele. Olha a ideia da pessoa. De tão difícil de conseguir compreender como você que é mal se tornar uma pessoa boa. Então eu vou ter que nascer de novo entrando dentro da barriga da minha mãe. Ele já era velho e aí conseguia ainda pensar que nem uma criança. Mas para as pessoas que não conhecem a Deus, é difícil de compreender como é que eu vou ser transformado, né? Então, se a gente fosse capaz de poder a gente mesmo nos salvar, né? Cristo não teria morrido lá na cruz, tá? Então, essa lei, então, não é para que você consiga, né? Tipo, né? Vamos ser dominado ou conseguir te mudar ou conseguir te controlar. Essa lei foi dada para que a pessoa pudesse entender uma atitude que ela poderia ter com ela mesma, né? Porque Jesus queria que a gente tivesse essa reflexão. Porque não tem muito sentido. Quando você olha ali, né? Você até pensa assim, Jesus começou falando assim, se alguém te fere, você dá a sua outra face, se alguém te bateu, né, você vai dar outra face para ele bater do outro lado. Parece meio masoquismo, né, assim, querer sofrer. Aí depois disso, vamos lá, voltar lá no Mateus. Depois disso ele fala assim, se alguém te processar, e tirar sua túnica, a túnica era muito importante para a pessoa, você deixa que leva a capa. A túnica é a roupa, tá? E a capa era mais importante ainda, tanto que era tão importante que quem devia e vendia, vamos dizer assim, né? Eu estou devendo, por exemplo, eu estou devendo para o Vini, mas não tenho dinheiro para pagar, então eu pago com a minha capa. Que a capa era... E todo mundo só tinha uma capa. Só que aí, quando chegava de noite, a lei de Deus falava assim, devolve a capa para a pessoa não morrer de frio. Entendeu? A capa era importante. E aqui Jesus fala assim, se alguém tirar a tua roupa, você dá a capa também, ou seja, fica tudo peladinho, né? E se alguém te obrigar a andar com uma milha, você vai andar 2. Dá quem te pede e não dá as costas quem pedir emprestado. Parece que uma coisa não tem nada a ver com outra, não é? Tipo assim, como assim? Deus está falando primeiro para a gente não se vingar e depois a gente fica que nem um bobo levando as palavras do outro, tipo assim, e fica sem roupa, fica sem nada, e se alguém pede alguma coisa, você tem que dar. Como assim? Além de se apanhar, e você tem que dar tudo que você tem? Então, porque, na verdade, parece que não tem muito sentido um com o outro, mas Jesus quis dizer assim, se você me segue, você tem que deixar que o seu eu, que vai querer revidar, que vai querer exigir seus direitos, que você deixe o seu eu morrer. Então, ele fala assim, através desse ensinamento, Jesus quis dizer assim, não importa o que eles fizeram, importa como é o seu coração, como é a sua reação diante disso, como você lida com essa situação,
Como você vai agir por causa da maldade do outro? Está conseguindo entender o raciocínio de Jesus? Aí, então, ele fala assim, é para a gente poder olhar para dentro de nós mesmos. Quando acontece essas coisas, Jesus, ele nunca falou para a gente revidar. Muito pelo contrário, ele falou assim, bateu em você? Não vai bater de volta, deixa que ele bate mais. Ai, Jesus, isso não tem lógica. Pediu alguma coisa sua ou roubou alguma coisa sua, dá outra coisa mais ainda. Parece que não tem lógica, né, que Jesus está querendo dizer. Mas Jesus está querendo dizer assim, a lei de Deus foi feita para proteger a nossa natureza que é tão corrompida, que quer fazer, que quer pecar, que quer, né, exigir os seus direitos, que quer fazer a sua própria justiça. Mas Jesus falou assim, todo aquele desejo de você vamos dizer assim, me autodefender, fazer a minha justiça, todo esse sentimento, Jesus quis que a gente pudesse compreender que não faz parte daqueles que fazem parte do reino de Deus. Tá? Daqueles que fazem parte do reino de Deus, não o que o meu vizinho fez de mal para mim, não o que minha cidade fez de mal para mim, o meu país fez de mal para mim. Não importa o que acontece ao meu redor, o quanto foi injusto, né, algumas coisas na minha vida. Quando ele fala assim, dá a face, dá aquele que te pede, Jesus está dizendo assim, você está renunciando aos seus direitos. Mateus 16, 24 diz assim, se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, e juntamente com os direitos, né, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, fazer morrer seu eu, você não vai querer brigar porque alguém te fez mal. Você fazer morrer o seu eu, você não vai querer fazer justiça. Você fazer morrer o seu eu, você não vai se sentir machucado ou lesado. Você fazer morrer o seu eu, você não vai querer brigar pelas coisas que você tem, pela possessividade, né? Pelas suas posses, das suas coisas. Porque quando você tem posse da sua coisa, você vai lá brigar, né? Ah, roubou, tirou de mim, vou lá, vou pegar 10 vezes mais do que ele roubou. A gente é tão lesado, né, nesse país. E Jesus fala, se você quer ser meu discípulo, negue, toma sua cruz e vem. E faz morrer o seu eu. Voltando a repetir, né? Não é fácil. Não é fácil ser cidadão do reino de Deus. Não é fácil ser humilde de espírito, não é fácil ter um coração puro, não é fácil a gente ser pacificador, não é fácil. Mas Jesus falou aqui, ó, se você teve todas aquelas características, você vai conseguir dar a face para o outro bater. Você vai dar a capa, mesmo que ele roubou sua túnica. Você vai dar toda a comida que você tiver na sua casa, porque ele pediu. É difícil, né? É difícil. É mais fácil a gente falar, não, aquele fez errado, aquele fez errado comigo, né? Mas é difícil a gente ver dentro do nosso coração quanto direito que a gente está lutando, né? Jesus falou, deixa morrer seu direito, seu eu.
quem deve reinar é o Senhor Jesus. E ele, olha, quando bateram nele, ele ficou calado, né? Morreu naquela cruz por causa de nós, não, ele não fez nada errado, mas ele não falou nada. Ele se ofereceu. E Jesus disse que se é para seguir ele, a gente tem que fazer a mesma coisa. Deixar morrer o nosso eu e segui-lo, né? Vamos orar? Senhor, quantas vezes a gente tenta fazer nossa própria justiça, mas tua palavra é tão clara, Senhor, é tão difícil não resistirmos aos maldosos, aos soberbos, aqueles que nos fazem injustiças. Quantas vezes, ó Deus, a gente é como os escribas e fariseus queremos seguir a lei olho por olho, dente por dente e fazer a mesma coisa por aqueles que fizeram mal para nós. Senhor, que a gente permita que o Senhor sonde nossos corações, nos ajude, Senhor, a sermos esses cidadãos do reino, dos céus, de poder perdoar, de poder se doar, ó Deus, para o outro, de poder amar, mesmo sendo injustiçados, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor está nos ensinando nesta noite. Sonda nosso coração, guarda nossa boca, guarda nosso agir, nossos pensamentos, ó Deus, que nós possamos fazer aquilo que te agrada, que podemos ser aquilo que te agrada, Senhor, teus servos, teus discípulos. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.